Para fixar esse processo de transformação de números de bases quaisquer para base 10, eu selecionei aqui uma lista de 8 questões que exploram todos esses conceitos que a gente está discutindo aqui, está trabalhando nesse capítulo 1. Espero que gostem, espero que compreendam esses assuntos, desenvolvam as soluções e vamos lá. Então, vamos começar com esse exercício. A gente tem que descobrir qual dessas alternativas corresponde a esse número binário que está lá. No caso aqui, a gente vai desdobrar esse número binário em somas de potências de base 2. Como esse número tem 8 bits, a primeira potência vai ser 1 vezes 2 elevado a 7. O primeiro bit é 1, né? Então, 1 vezes 2 elevado a 7. Logo depois, a gente tem 2 bits 0. Então, vai ser 0 vezes 2 elevado a 6. E depois, 0 vezes 2 elevado a 5. A seguir, a gente vai escrever bits alternados 1 e 0, né? Então, vamos escrever potências multiplicadas por 1 e depois potências multiplicadas por 0. Então, vai ser 1 vezes 2 elevado a 4, 0 vezes 2 ao cubo. A seguir, 1 vezes 2 ao quadrado, 0 vezes 2 elevado a 1 e, por último, 1 vezes 2 elevado a 0. Desenvolvendo os cálculos, a gente tem 2 elevado a 7 é 128. 2 a 6 vezes 0, 2 a 5 vezes 0 não precisa indicar, né? Depois, 2 elevado a 4 dá 16. A próxima potência não nula vai ser 2 ao quadrado, quer dizer, mais 4. E, por último, a gente vai ter 2 elevado a 0, então mais 1. Ao somar isso tudo, a gente vai ter 128 com 16 é 144. 144 mais 5 dá um total de 149. Se a gente verificar, esse número não é par. Somando os algarismos, a gente percebe que ele não é divisível por 3. O último dígito é 9, então não é divisível por 5. Se eu fizer a divisão, eu vou verificar que esse número também não é divisível por 7. Então, por exclusão, a gente conclui que o gabarito correto aqui seria a alternativa B. Esse número é primo, né? Então, resposta da primeira questão, alternativa B. Passando para a segunda questão, a gente tem aí o quê? Tem a representação, com relação à representação computacional dos números, eu tenho que indicar qual que é o valor decimal que corresponde ao hexadecimal F4D2. Então, eu vou ter que transformar esse F4D2, que está na base 16, para a base 10. Como que a gente faz isso? A gente vai recorrer àquela sequência de multiplicações que caracteriza lá o número na base 16. Como que vai ser? O dígito f eu vou multiplicar por 16 elevado a 3. O dígito 4 eu vou multiplicar por 16 elevado ao quadrado. O dígito d eu vou multiplicar por 16 elevado a 1. E por último, o 2, que vai ser multiplicado por 16 elevado a 0. Agora vamos para o trabalho bração, né? A gente tem aqui que o f é 15. Eu vou ter que descobrir quanto que é 16 ao cubo, né? Então, 16 vezes 16 dá 256. E 256 vezes 16 dá 4.096. Depois eu vou ter que multiplicar 4 vezes 256. Agora apareceu o D. A gente tem que saber o seguinte, qual que é o valor que corresponde ao D? Como F corresponde ao 15, E vai corresponder a 14 e o D vai corresponder a 13. Então, aqui é 13 vezes 16. E, por último, 16 elevado a 0 dá 1. 2 vezes 1, 2. Continuando com os cálculos. A gente vai ter que descobrir quanto que é 4.096 vezes 15. 4.096 vezes 15 vai dar da ordem de 61.000. Na verdade, é 61.440.
Depois a gente vai ter que multiplicar 256 por 4. 256 vezes 2 é 512, 512 vezes 2, isso daqui é 1024. Então, 1024. Agora a gente vai ter que fazer a multiplicação de 16 por 13, né? 16 vezes 13 dá 208. E por último, mais 2. Então, fazendo a soma, 61.440 com 1024, com 202 mais 2 com 210, a gente vai chegar nesse valor, ó, 62.674. E o gabarito correto desta questão é a alternativa D. Então, resposta D de dado. Questão 2, transformar número hexadecimal para número decimal. Resposta. Terceira questão. Esse exercício diz respeito a um problema em que a gente vai ter que descobrir qual que é a base de numeração ou quais são as bases de numeração que são viáveis, que são válidas nessa situação. Aqui eu tenho vários números. O número A, ele está representado, na verdade, na base n. Ele é 1, 0, 0 na base n. Se a gente transformar esse número para a base 10, eu vou ter isso, ó. É 1 vezes n ao quadrado, depois 0 vezes n elevado a 1, e por último, 0 vezes n elevado a 0. Ou seja, o A, na verdade, no sistema decimal, ele vale n ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa agora com o número B. Na verdade, o número B, ele é 2, 4, 3 na base n mais 1. Então, isso daí vai ser igual a 2 vezes n mais 1 ao quadrado, ou seja, o primeiro dígito multiplica pela potência de n mais 1 ao quadrado. O dígito 4 multiplica por n mais 1 elevado a 1. E o último dígito, né, o 3, eu vou multiplicar por n mais 1 elevado a 0. Ó, isso daqui vai ser o quê? Como que vai ser o resultado aqui? O que a gente vai ter? Se a gente multiplicar n mais 1 ao quadrado, n mais 1 vezes n mais 1, dá n ao quadrado mais 2n mais 1. Multiplicando por 2, a gente vai ter 2n ao quadrado mais 4n mais 2. Depois a gente tem ainda 4n mais 1. 4n mais 4, que multiplica n mais 1, dá 4n mais 4. Aqui, n mais 1 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então, essa parte final vai ser 4n mais 4 mais 3 mais 7. Ou seja, o B é esse polinômio de segundo grau. 2n2 mais 4n dá um total de 8n mais 9, né? Pronto, descobri o valor do B. Agora eu vou representar o C. O C é 3 zero na base n. Então, 3 zero na base n, na verdade, é 3 vezes n elevado a 1 mais 0 vezes n elevado a 0. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 3n. De forma similar, o D de todos aqui é o mais simples, né? O D corresponde ao dígito F na base 16, ou seja, o D vale 15. E, por último, o E. O E é número binário, né? Então, passando para a base 10, a gente vai ter 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, e, por último, 0 vezes 2 elevado a 0. Ou seja, isso daqui vai dar 6, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar todos esses termos a partir dessa equação que está aqui. Se eu pegar o valor do B, então, se eu pegar o B é esse polinômio de segundo grau que a gente achou lá no início, né? É 2n2 mais 8n mais 9. Se eu pegar o B e somar com o D, quer dizer, e somar com 15, eu vou ter o correspondente ao A, quer dizer, n ao quadrado,
mais E vezes C. Então, mais E, que é 6, vezes C, que é 3N. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma equação de segundo grau. Eu vou reverter, passar todo mundo para o primeiro lado da igualdade, né? Então, 2N2, eu vou ter que subtrair N2, vai sobrar apenas um N2. Depois, 6 vezes 3N é 18N. Passa para o primeiro lado menos 18N, né? Então, 8N menos 18N dá menos 10N. E, por último, mais 15. Então, mais 15 resultado disso, mais 15 mais 9, né? Mais 24. Então, mais 24, né? Resultado disso igual a zero. Então, mais 24, resultado igual a zero. Para resolver essa equação, calcula a fórmula de Bhaskara. Calculando a fórmula de Bhaskara, a gente chega em que delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, ou seja, o delta dá 4. Logo, o valor de n vai ser igual a menos b, então você vai ter que trocar o sinal do b, então vai ficar 10. Raiz quadrada de 4 é 2, e a gente vai ter que dividir isso tudo por 2. A gente encontra dois valores de n. O primeiro valor, 10 mais 2 é 12, né? 12 dividido por 2, 6. E o outro valor é 10 menos 2 é 8. 8 dividido por 2, 4. Se a gente verificar, esses valores todos aí são válidos para esse contexto. Por fim, o produto que pediu para a gente calcular é 6 vezes 4, resposta 24. Ou seja, a gente tinha várias mudanças de base e uma resolução de equação do segundo grau para descobrir que a resposta é letra A. Depois, questão de número 4. Perguntou para a gente em que base de numeração 4 vezes 3 igual a 30. A gente não sabe qual que é a base. Ou seja, se eu multiplicar o 3 que não está numa base conhecida pelo 4 que não está numa base que a gente não conhece, a gente vai obter o 30, entre aspas, o 30, nessa mesma base. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar todos esses números para a base 10. Então, 3 na base n corresponde a 3 vezes n elevado a zero. 4n, 4 na base n, é 4 vezes n elevado a zero. No segundo lado da igualdade, a gente vai transformar esse 30 na base n para a base 10. Então, fica 3 vezes n elevado a 1 mais 0 vezes n elevado a zero. Olha só o que a gente vai ter aqui, ó. N elevado a zero é 1, né? Então, 3 vezes 4, 12. No segundo lado da igualdade, eu vou ter 3n. Então, 12 igual a 3n. Fazendo a divisão, a gente chegaria nesse resultado, né? N igual a 4. Só que aqui tem um problema. N igual a 4, né? Como aqui a base é 4, eu não poderia utilizar o dígito 4. Então, nessa primeira parte, ó, a gente pode dizer que não existe uma base que satisfaz essa condição. Então, não existe tal base. Pronto, não existe a devida base aí. Agora, a gente vai verificar com outro par de valores, né? Eu vou fazer a multiplicação 4 na base n por 3 na base n e vou igualar isso a 22 na base n. Então, fazendo a decomposição, né? 4 na base n a gente sabe que é 4. 3 na base n é 3. E o 2 na base n eu posso escrever como sendo 2n mais 2.
Resolvendo essa equação, a gente tem que 12 igual a 2n mais 2. Subtrai 2 dos dois lados da equação, a gente descobre que 10 igual a 2n, logo, o n vale 5. E esse 5 satisfaz as condições todas aí para a base de numeração que pode incluir, que inclui, né, o dígito 4. Então, a primeira parte da questão não tinha resposta, já na segunda parte a resposta é 5. Então, a resposta da questão número 4, 5. O valor de n é 5, a base de numeração é 5. Questão de número 6 agora, questão de verdadeiro ou falso, questão de prova do CESP, fala o seguinte: acerca das características e operações de microcomputadores, né, microprocessadores, julgue. Considere que, durante a execução de um programa, um microprocessador envia uma instrução ao endereço em hexadecimal, ou seja, envia isso, tem essa informação, 7C1. Nessa situação, esse endereço em notação decimal corresponde a 1984? Ou seja, será que esse 7C1 é igual a 1984? O que a gente vai fazer? A gente vai representar esse 7C1, vai transformar esse 7C1 que está na base 16 para a base 10. Olha como que é o processo de transformação. 7C1, base 16. Vamos mudar para a base 10. Então, 7 vezes 16 elevado ao quadrado, mais C vezes 16 elevado a 1. E, por último, o último dígito do hexadecimal do número é 1. Esse 1 vai multiplicar por 16 elevado a 0. Agora, o que a gente vai fazer? Calculam-se as potências, né? Então, 7 vezes 256. Eu vou trocar esse C. O C corresponde a 12, tá? No hexadecimal. Então, 12 vezes 16. E, por último, 16 elevado a 0 é 1. E 1 vezes 1 é 1. Então, tá acabando, né? Agora, vamos multiplicar o 256 por 7. 256 vezes 7 dá 1792. Já quase que chegou no 1984. Agora, a gente multiplica 12 e 16. 12 vezes 16 dá 192. 192. Somando tudo isso com 1, a gente vai chegar em 1900 e... Se a gente somar aqui, dá 985. Ou seja, o número é ímpar. Então, o gabarito dessa questão é falso, né? Esse item daqui está errado. A assertiva está errada. Então, ao somar, a gente não chega no resultado verdadeiro, né? A próxima questão, questão 6, nos pergunta o seguinte: em que base o número decimal 155 é representado por 131? Ou seja, esse número 155, número esse decimal, ele é representado em alguma base como sendo 131. Eu vou indicar que essa base aqui é x e vou desenvolver os cálculos para descobrir o valor do x, tá? Como que a gente vai fazer? Primeiro lado do igual, 155. No segundo lado do igual, esse 131 na base x eu vou escrever como somas de potências de base x. Então, vai ficar 1 vezes x elevado ao quadrado, depois 3 vezes x elevado a 1 e, por último, 1 vezes x elevado a 0. Caímos numa equação de segundo grau. 155
igual a x ao quadrado, mais 3x, mais 1. Subtrai dessa equação 155, a gente tem que no primeiro lado do igual o zero, e no segundo lado do igual x ao quadrado, mais 3x, mais 1 menos 155, então menos 154. Calculando o discriminante, né? Delta. Então, b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 154. Ó, fazendo conta, a gente tem que 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes menos 154, 150 vezes 4 é 600. Isso daqui vai dar 616. 616 somado com 9 dá um total de 625. Conclusão, o x vai ser igual a menos b, então menos 3. Mais ou menos raiz quadrada do delta, mais ou menos raiz quadrada de 625. E isso vai ter que ser dividido por 2a, dividido por 2 vezes 1. Ó, fica menos 3. Raiz quadrada de 625 é 25. Então, mais ou menos 25. E eu vou dividir tudo por 2, né? Então, primeira solução, menos 3 menos 25 é menos 28. Menos 28 dividido por 2 é menos 14. E a segunda solução, menos 3 mais 25 é 22. 22 dividido por 2, 11. Nesse caso, a gente não vai considerar menos 14, né? A base de numeração nesse caso é a base 11. Então, resposta da questão, a base em que torna essa equivalência verdadeira é 11. Questão 6, resposta 11. E a questão 7 é uma questão um pouco mais teórica. A questão fala o seguinte: na base 10, o critério de divisibilidade por 3 está relacionado com a soma dos algarismos desse número. Então, se a gente tem que verificar se o número é divisível por 3, soma os algarismos e divido por 3, né? E na base 9, qual seria o critério de divisibilidade por 3? O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o que seria a decomposição de um número x na base 9. O que seria um número na base 9? Eu vou ter que pegar lá um determinado coeficiente, o AN, e vou multiplicar por uma potência de 9 elevado a n. Depois vou pegar o antecessor, né, o termo anterior, n menos 1, e vou multiplicar pela potência de 9 elevado a n menos 1. Eu vou fazer isso até os últimos dígitos, tá? Então, o antepenúltimo seria o A2, multiplicaria por 9 ao quadrado. O penúltimo é o A1, multiplicaria por 9 elevado a 1. E o último dígito seria o A0, que multiplicaria por 9 elevado a 0, quer dizer, por 1. O que acontece? Aqui eu tenho várias parcelas e em cada uma dessas parcelas tem um fator 9. Então, aqui, ó, a última parcela, ou melhor, a que a gente escreveu primeiro, né? Essa parcela, eu posso dizer que é divisível por 9, ou seja, tem um fator 9. Vou deixar indicado aqui, ó, tem um fator 9. A segunda parcela também tem um fator 9. A terceira parcela, a quarta parcela, a antepenúltima parcela também tem um fator 9. E a penúltima parcela também tem um fator 9. Por que eu estou destacando tanto esse fator 9? Eu posso colocar em evidência o 9. E como 9 é divisível por 3, esse somatório que vai do primeiro até o penúltimo é divisível por 3. Então, para garantir que o total seja divisível por 3, basta que a gente verifique que esse último termo aqui seja divisível por 3. Então, ó, para ser divisível por 3, esse último daqui vai ter que ser divisível por 3.
Então, como a base de numeração é 9, para isso daqui ser divisível por 3, a gente tem um conjunto pequeno de dígitos. Que conjunto que seria esse? Ó, o último dígito tem que ser divisível por 3, não é? Então, eu posso dizer que o último dígito, né, o A0, ele pertence ao conjunto que tem o 0, ele pode ser o 3 e pode ser o 6. Eu não posso dizer que é 9 porque a base de numeração é 9, então todos os dígitos do número têm que ser menores do que 9. Então, resposta da questão, um número na base 9, para ser divisível por 3, tem que ser terminado em 0, 3 ou 6. E agora, para a gente fechar, considere os números x, 3, 2 no sistema octal, e y, 1A no sistema de numeração hexadecimal. A gente tem que descobrir aí a diferença entre os dois. Então, ó, o x é 3, 2. 3, 2 está no sistema de numeração octal. Se eu quiser passar para decimal, fica 3 vezes 8 elevado a 1, mais 2 vezes 8 elevado a 0. Ó, isso daqui vai ser 3 vezes 8, 24. 24 mais 2, total 26. Pronto, agora é a vez do y. O y é igual a 1A. Esse 1A está no sistema de numeração hexadecimal, então a base é 16. Isso vai ser 1 vezes 16 elevado a 1, mais A vezes 16 elevado a 0. Ó, 1 vezes 16 é 16. O A vale 10. 10 vezes 16 elevado a 0, 10 vezes 1 dá 10. Total, 26. Por fim, né, como pediu para que a gente calcule a diferença, né, pega o primeiro e subtrai o segundo, e já que os dois são iguais, o resultado vai ser o quê? Vai ser 26 menos 26, valor final, 0. Então, com isso, com essa questão, a gente encerra a bateria aí de problemas em que a gente transformou números de bases quaisquer, de bases variadas, para base 10. Pois bem, vou ficar por aqui e te espero na nossa próxima aula. Até lá. Tchau para vocês.